Você que nos acompanha nessa sexta-feira, o Tribunal de Contas da União abriu um processo, gente, para apurar os gastos sem licitação no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é comandado por Valdez Góes. A pasta gastou quase 97% dos recursos do Ministério sem abrir um processo de licitação. Como é que vocês enxergam, então, um gasto que chega a esse limite do orçamento total sem que as licitações, que são processos que garantiriam a segurança, porque a gente já viu no Brasil também muita gente dá pinote na lei de licitações, mas que pelo menos ajuda a investigar o caminho quando se descobre a irregularidade depois. Fábio Piperno. Eu encaro isso mas com extrema desconfiança. Falava um ano atrás, 2 anos atrás, as histórias lá da Codevasf, também fazia isso aí à vontade e tal, né? Inclusive muitos contratos aí que acabaram parando aí em órgãos de fiscalização, porque eles eram muito suspeitos, da mesma forma que eu acho suspeito demais. Eu gostaria que o parlamento exigisse sérias justificativas desse ministro Valdez Góes. Aliás, mais um lá do Amapá, mais um, embora seja do PDT, é mais um indicado pelo União Brasil. Olha só, o Ministério da Integração, pessoal, vou colocar para vocês aqui pelo que ele é responsável. Políticas públicas em habitação, irrigação, mobilidade, ações da Defesa Civil Nacional na prevenção e na resposta de desastres naturais. Por exemplo, aquele desastre que nós acompanhamos aqui no litoral paulista, ali em Camburi, na Praia da Baleia, que tudo desbarrancou, várias famílias foram atingidas. Esse ministério, ele pode garantir um aporte para ajudar o governo do estado de São Paulo, por exemplo, a recuperar essas áreas e a ajudar aquelas pessoas que foram afetadas. Então, é um ministério muito importante que lida diretamente com dinheiro público para a população, porque a gente está falando de habitação também. Quero entender de você, Gustavo Segré, como é que você enxerga um gasto tão grande do orçamento sem que tenha ali aquela licitação, um processo de concorrência de mais de uma empresa que apresente um valor, que tenha um pregão? Na primeira hipótese, uma incompetência, porque nós sabemos o histórico dos governos do PT no passado. Mesmo que não seja do PT, faz parte do governo do PT. E como ministro, fazendo parte do governo do PT, deveria cuidar esse histórico para mostrar, dizendo, o que passou, passou, mas agora nós prevamos sempre e damos conta da transparência no recurso público. Porque quando você não cuida do recurso público, pode ter um problema muito sério no futuro. Primeiro, essa questão de licitação permite, entre outras coisas, a livre concorrência de várias empresas que possam aportar e quando o governo escolhe qual? A que em qualidade iguais tem um preço menor. Exatamente. Isso permite que, gastando menos, fica mais recursos para outras necessidades que o governo possa ter. Quando você não utiliza, e não utiliza 97% do orçamento disponível, ou tem muita incompetência ou tem alguma coisa errada. Ô Gani, nem sempre o processo de licitação vai garantir de fato que a população tenha acesso àquilo pelo qual ela foi contratada. Porque muitas vezes algumas empresas colocam o preço mais baixo entrando na concorrência justamente para ganhar aquele contrato. Quando se ganha, ou se coloca vários aditivos para que a obra seja concluída, ou vai paralisando a obra para forçar o governo, pressionar o governo a liberar mais grana. Mas tudo bem, independentemente disso, é um processo necessário, pelo menos para se criar essa concorrência e para tornar regular todo o processo de contratação. Perfeito, Evandro. É uma condição necessária, mas não é suficiente para que a população tenha acesso a bons serviços. Isso depende de outras variáveis. E quando a gente aqui... pelo menos eu aqui critiquei bastante a queda, né, do marco do saneamento, que o PT votou para cair o marco do saneamento, era exatamente por isso, porque o marco do saneamento, o fim do marco do saneamento, né, ele possibilitava a renovação sem as devidas licitações em empresas de água e de esgoto, né? Ainda bem que isso foi derrubado pelo Congresso Nacional, voltando, por enquanto, ao que era anteriormente, né? Com processos mais rígidos de licitação. E o Valdez Góes, do PDT, né, como bem citou o Piperno, ele está aí com outros problemas também, né? Porque houve segundo uma reportagem do jornal, houve uma contratação de uma obra
e a empresa que era responsável pela obra pertencia ao suplente de Davi Alcolumbre. E isso, um gasto aí de 100 milhões que está sendo investigado pelos tribunais de contas, pelos órgãos responsáveis. Então, veja que está tendo aí bastante problema neste ministério. Né? Pessoal, eu quero aproveitar o tempo que temos ainda para trazer mais um tema aí que eu sei que... Fala, Piperno. Foi o padrinho da indicação do Valdez. Uhum. E que foi o padrinho, verdade. Não, e exatamente. Rapidamente, só num giro muito objetivo, gente. Cabe agora também ao governo federal, ao próprio Lula, de alguma forma sinalizar algo que chame a atenção desse ministério que consome boa parte ou grande parte de seu orçamento sem licitação, Gustavo Segré? Não somente esse ministério. Chama todos os ministros dizendo, sem licitação, nada, tudo com licitação. Isso seria um bom exemplo do presidente para mostrar transparência. Piperno. É claro, isso não pode acontecer. A gente viu, por exemplo, que a Codevasf, que eu acabei de citar aqui, né, que fez isso durante muito tempo, é chamada inclusive de a estatal do Centrão, né? Então, o que foi condenável lá, a gente tem que condenar cá também. Se Lula se calar, vai ser o quê, Gani? Vai ser violino para os nossos ouvidos, né? Porque as declarações do presidente Lula têm sido desastrosas ultimamente, não só as declarações como as ações. Por exemplo, no marco do saneamento, onde eles derrubaram o marco anterior, favorecendo os processos sem licitação, como, por exemplo, lei das estatais, que não diz respeito à licitação, mas abre uma brecha para colocar padrinhos políticos e não questões aí da composição técnica, né? Sim. Colocar técnicos ali, enfim. Gani, rapidamente, você quis dizer se ele não se calar, vai ser violino para os seus ouvidos. Exatamente. Tá, porque eu perguntei, se ele se calar, você falou, vai ser violino. Eu falei, opa, tá esquisito. Mas se ele não se calar, vai ser violino. Então tá corrigido. Foi isso que eu quis dizer, obrigado. Tá corrigido.